Tudo bem, pessoal? Hoje abordarei o fenômeno do doping no esporte, as suas práticas de controle e o seu processo punitivo. O importante dentro da temática do doping é que esta prática é considerada uma fraude, dado que visa burlar as regras do jogo, desrespeitar os atletas competidores e, principalmente, usar substâncias nocivas à própria saúde dos atletas. Inicialmente, eu quero apresentar a conceituação de doping nos âmbitos extra e intraesportivos. Basicamente, a expressão doping significa o uso de alguma substância. E isto hoje está ligado ao esporte. No entanto, esta prática iniciou em atividades não esportivas. Nos meados do século XIX, quando operários da construção civil na Holanda utilizavam substâncias estimulantes para obterem ganhos no seu vigor físico para as suas atividades. Atualmente, o conceito de doping está mais amplo, pois diz respeito ao uso de substâncias e métodos proibidos, de forma voluntária ou involuntária, e que são considerados vedados pelo Código Mundial Antidoping, e que resultam na melhora do desempenho de um atleta em competição ou fora de competição. Ao longo da evolução do combate do doping no esporte, as federações nacionais e internacionais, os Estados-nação, o Comitê Olímpico Internacional e o Conselho da Europa elaboraram definições de dopagem em razão da estrutura hierárquica do desporto, porque as entidades nacionais de administração, elas tinham a tendência de adotar as definições de doping utilizadas pelas entidades internacionais de administração do desporto. Com efeito, a definição contida no Código Antidopagem do Movimento Olímpico constituiu, em meados do século XX, um padrão de conceito de doping, devido à obrigação que recaía às organizações esportivas internacionais de adotarem as regras estabelecidas por este código, sob pena de não participarem dos Jogos Olímpicos. Mas foi por intermédio do Conselho da Europa que houve o reconhecimento de uma definição oficial de doping por mais de 20 anos. Abre aspas. Dopagem era reconhecida como a administração a um indivíduo ou a utilização por ele mesmo de uma substância estranha ao organismo com o fim único de obter artificialmente um aumento do seu rendimento durante a participação em uma competição. Após ambiguidades e controvérsias a respeito deste conceito, o Comitê Olímpico Internacional avançou na apresentação de uma nova definição de doping. Doping, abre aspas, é o uso de um expediente, substância ou método, que pode ser potencialmente prejudicial à saúde do atleta e ou capaz de aumentar o seu rendimento, e que resulta na presença de uma substância proibida ou na evidência do uso de um método proibido no organismo do atleta. Com a criação da Agência Mundial Antidoping, em 1999, ficaram mundialmente reconhecidas as regras do jogo, quanto às diretrizes de combate ao doping no esporte,
principalmente no que diz respeito à elaboração e implantação de um conjunto harmonizado de normas e regras antidoping e do Código Mundial Antidoping. Esta mesma agência mundial dispõe padrões internacionais de controle a todos os signatários do código, tais como o Código Mundial, a lista de substâncias e métodos proibidos, padrão internacional de laboratórios credenciados, padrão internacional de gestão de resultados, entre outros. Atualmente, o Código Mundial Antidoping dispõe que doping é toda e qualquer violação à regra antidopagem cometida pelo atleta ou pelo seu pessoal de apoio. Situação essa suficiente para a abertura de uma investigação de uma real violação, avaliada por um conselho gestor de resultados. Portanto, este combate ao doping hoje tem como alicerces sólidos 3 ações: a criação da Agência Mundial Antidoping em 1999, a instituição do Código Mundial Antidoping em 2003 e o reconhecimento mundial do combate ao doping através da Convenção Internacional de Combate ao Doping nos Esportes pela Unesco em 2005. No Brasil, o controle, a fiscalização e a gestão de resultados de doping são exercidos pela ABCD. A ABCD é a Organização Nacional Antidopagem e que detém autoridade na coleta, nos testes e na gestão de resultados do combate ao doping no Brasil. O Código Mundial Antidopagem, ele delega à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem a autoridade e responsabilidades necessárias para a tomada de decisões e as suas atividades operacionais. No que tange ao processo de investigação e punição pela prática de doping no Brasil, há a Justiça Desportiva Antidopagem, uma justiça especial inserida dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Esta Justiça Desportiva tem como fonte principal o Código Brasileiro Antidopagem. Este código tem como objeto organizar o sistema brasileiro antidoping e prever regras e procedimentos aplicáveis ao controle e prevenção da prática de doping. Este código tem a sua aplicação alinhada à Constituição Federal, à Convenção Internacional sobre o Combate do Doping e à Lei 9.615, a Lei Pelé. Os agentes e órgãos que estão sujeitos a este código são a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, as entidades de administração e de prática desportiva, a Justiça Desportiva Antidopagem, os atletas e o seu pessoal de apoio. No que se refere às responsabilidades das entidades de prática e administração do desporto, estas são zelar e cumprir as regras do código e reconhecer a autoridade da ABCD no sentido de coletar, realizar os testes e a gestão de resultados. As responsabilidades do COB e do Comitê Paralímpico Brasileiro são no sentido de garantir que as políticas e diretrizes de combate ao doping no Brasil estejam em conformidade com o Código e com os padrões internacionais de controle de doping. Por fim, as responsabilidades dos atletas são no sentido de cumprir e zelar com as regras antidoping,
estar sempre disponíveis para a coleta de amostras, mesmo fora das competições, e a responsabilidade total e irrestrita dentro do contexto antidoping, no que diz respeito ao que ingere e usa dentro da sua prática esportiva. Eu quero agradecer a todos pelas participações nas minhas redes sociais. O meu canal continua disponível para sugestões e críticas. E não perca o meu próximo vídeo. Um abraço a todos, pessoal.